Muito bem, todos bem-vindos a esse canal, bem-vindos de volta quem já conhecia, bem-vindos pela primeira vez para quem não conhecia. Eu sou o Cícero e hoje nesse vídeo, que é um vídeo a pedido, a gente vai falar um pouco sobre as nossas intervenções com alunos que apresentam um comportamento que não é esperado por nós, que não é o desejado por nós. Por várias vezes nessa minha fala, eu vou me referir a alunos atípicos, alunos que têm um comportamento que não é um comportamento que não é de acordo com o que a gente espera. Mas isso pode afetar, pode servir para alunos de outros segmentos, de outros comportamentos, alunos típicos, ou como era dito antigamente, os alunos normais. Então isso serve para todos os alunos. Porque eu vou falar, na verdade, do nosso trabalho, da nossa intervenção sobre esses comportamentos, como a gente pode intervir para que esse comportamento cesse, pare, se transforme ou se ressignifique. Essa é a nossa ideia. Então, para a gente discutir um pouco sobre isso e não parecer que eu sou o detentor do conhecimento, porque eu sempre digo que eu falo com os meus pares, então estou falando com pessoas, muitas delas que têm a mesma formação que eu, algumas que têm mais formação que eu, e aqui a gente está conversando para ir tratando desses assuntos juntos, discutindo e aprendendo juntos, eu vou colocar aqui ao lado, vocês estão vendo, algumas palavras que norteiam essa minha fala e por onde eu vou passar para a gente discutindo esses assuntos. Primeiro exercício que a gente já faz, antes de começar a falar, é tentar, entre nós aqui, mentalmente colocar essas palavras em ordem. Em que ordem que a gente acha que elas acontecem na sala de aula, em que ordem que a gente acha que a nossa atuação acontece em sala de aula, de acordo com essas palavras que estão aqui. Então pense um pouquinho aí, vou dar alguns minutos, ou pause o vídeo, pense, escreva no papel a ordem que você acha que essas palavras devem ser colocadas e a gente segue na sequência. Acredito que você já fez, já colocou as palavras em ordem aí. Eu vou dizer qual é a ordem que eu acredito que elas aconteçam, qual é a ordem que os estudos que eu fiz, a experiência que eu tive com a educação dizem que elas acontecem. Tem essa palavrinha que são duas, na verdade, essa expressão que são duas palavras, que é o laço transferencial. Ele é o início do nosso trabalho, sem dúvida nenhuma. Eu preciso trazer esse aluno para mim. Se eu quero de alguma forma intervir na vida dele, interferir na vida dele, interferir no comportamento dele, para que esse comportamento se aproxime mais daquele que eu espero, eu preciso trazê-lo para mim. Eu preciso ganhar a confiança desse aluno e isso é feito através do laço transferencial, que é realmente ganhar, conquistar o outro, trazê-lo para mim, fazer com que ele entenda que eu não sou uma ameaça, que eu sou alguém que quer ajudar, então eu preciso trazer esse aluno para mim, para o meu time, para o meu lado. E a gente faz isso com o laço transferencial. Um dos caminhos que funciona tanto no meu trabalho como artista, quanto no meu trabalho como educador, é me mostrar inofensivo. Isso é muito importante, que a criança não tenha medo de mim, que a criança perceba que eu não sou uma ameaça. E muitas vezes a gente faz isso se mostrando incapaz ou fraco, melhor dizendo. Como assim, Cícero? É assim mesmo. Quando eu entro em cena, por exemplo, e aqui aparece a palavra cena e cenário, e eu quero dizer que elas não são relativas ao meu trabalho como artista, é realmente na parte educacional, pedagógica. Quando eu entro em cena, e aí eu falo artisticamente, eu sempre mostro uma incompetência primeiro. É como o palhaço quando entra em cena e tropeça. Isso já faz você criar uma certa empatia com ele, uma certa simpatia pelo palhaço. Isso funciona também no processo educacional. Eu me abaixo, eu fico do tamanho da criança, como a gente sabe sempre, já ouviu isso muitas vezes, mas eu não coloco verdades sempre como absolutas, intocáveis. Eu mantenho um tom de voz mais ameno, eu brinco com a criança, eu tento descobrir os gostos dela, o que ela gosta mais. Então, eu fiquei rindo agora porque ia falar os gostos, mas o gosto da criança eu quero descobrir e tentar me aproximar dela, quebrar esse gelo, como a gente chama em qualquer relação, quebrar o gelo e trazê-la para perto de mim, realmente fazer um laço transferencial, simbólico, mas realmente fazer um laço. Então esse é um caminho importante na nossa prática, nessa tentativa de mudar, alterar ou adequar o comportamento de alguém, de um aluno. Então primeiro ponto, eu trouxe esse aluno.
Hoje aconteceu uma coisa interessante, tinha um aluno que não estava querendo ficar na sala de aula, ele estava fora da sala, um auxiliar teve que ajudá-lo e tudo, e eu fui lá fora. E aí ele estava em pé num banco lá, querendo, né, ficar por lá, não queria ir na sala, e eu pedi licença para sentar no banco. Eu nunca tinha visto a criança. Pedi licença para sentar no banco, ele não disse nada, né, porque não estava interagindo comigo ainda. E eu fui chegando mais perto dele, falando que eu queria mais espaço, mais espaço. Ele pulou de um banco, foi no outro, que tinha em frente do outro lado do espaço. Eu fui até lá, sentei no banco de novo, fui pedindo espaço, espaço, ele correu para o outro e riu. Isso quer dizer que ele me abriu a primeira possibilidade de interagir com ele. Eu não encostei nele, eu não tentei pegá-lo de forma alguma, não tentei ajudá-lo a fazer nada. Eu só pedi espaço no banco. E aí, quando eu fui de novo para o primeiro banco onde começou a brincadeira, ele correu para o de cá. Eu corri para o de cá, ele correu para o de lá. E ele começou a rir. E aí isso virou uma brincadeira. Eu fazia de conta que ele levantava, sentava, aí eu fazia de conta que voltava, ele sentava também, e começou a rir. E se tranquilizou naquele momento ali. Depois a professora que estava com ele contou que ele ficou mais calmo, mais brando. E foi uma intervenção rápida, porque eu peguei minutos ali que eu fiquei perto dele. Então, eu fiz o laço com ele. Eu fiz primeiro uma brincadeira, meio que chegando assim por fora, meio que sem uma aproximação direta. Então, eu fiz esse primeiro laço. Depois eu pude, encontrei ele na escola e fazia joia para mim e tal. Quer dizer, eu fiz o laço. Foi uma estratégia, conscientemente uma estratégia, mas eu fiz o laço com ele. Então esse é o nosso primeiro caminho. O laço é o primeiro ponto. Seguindo a ordem das palavras aí, eu terei sempre um cenário onde esse comportamento adequado ou não acontecerá. Então há um cenário, é a sala de aula, é o seu consultório, é um outro tipo de ambiente, é um refeitório, é um corredor. Então assim, há um cenário onde aquele comportamento que você não gostaria acontece. Ou um aluno que apresenta algum tipo de necessidade especial, um aluno atípico, que faz uma mania, que tem um trejeito que se repete naquele lugar. Então eu quero que isso seja alterado. Isso acontece num cenário. Eu vou fazer uma pausa aqui para lembrar que esse comportamento do aluno que se balança, por exemplo, ou que sacode um braço, ou que fica fixo, vidrado num ventilador, esses comportamentos das crianças atípicas está muito ligado ao processo dela de completar a sua imagem corporal. Como assim, Cícero? Quando você se vê em algum momento da vida brincando, quando criança ou adulto, foi pular alguma coisa, se vê em cima de um muro, que você fica em pé ali, você se balança para tentar se equilibrar. É parecido com o que a criança está fazendo em relação à imagem corporal dela. Ela está fazendo aquela mania para tentar completar essa imagem corporal, para se sentir inteira, equilibrada, entre aspas aí. Que imagem corporal, Cícero? Eu não sei do que está falando. Acredito que muitos saibam, né? Eu só vou completar aqui a informação. Nós temos uma imagem corporal, eu consigo delimitar o meu corpo mentalmente. Eu sei que eu não alcanço a parede lá na frente, eu não preciso esticar o braço para fazer isso, porque eu tenho consciência do meu corpo. Um outro exemplo de imagem corporal é quando eu, mesmo no escuro, poderia acertar a minha boca se eu quisesse levar a colher à boca. Eu conseguiria encontrar mesmo no escuro, porque minha imagem corporal está toda definida. E nem todas as crianças isso acontece, essa imagem corporal é questionada e ela às vezes se balança, às vezes faz um gesto repetitivo para completar essa imagem corporal. Então essa era a pausa. Então eu voltei lá, fiz o laço, tenho a criança em um cenário, porque ela será meu aluno todo dia, ou será alguém que eu cuido todo dia, então o cenário estará lá. Há algo nesse cenário que incomoda essa criança, uma lousa, um brinquedo, um armário. Se isso pode ser alterado, vamos fazer para que o cenário fique propício. Se isso não pode ser alterado, vamos remediar. Mas assim, tentar deixar um cenário mais agradável para que a minha intervenção aconteça de maneira satisfatória. Então, eu fiz o laço, preparei um cenário propício para isso. Então, a ordem é laço, cenário, e agora eu vou entrar na cena. O que é a cena? A cena é a preparação, a historinha que eu vou contar para dar significado àquela mania ou aquele comportamento, para tentar ressignificar aquele comportamento. Vou dar o exemplo que eu gosto mais. A gente estava assistindo uma intervenção, tinha uma criança lá que não gostava de números, não conseguia identificar números, não fazia identificação do som com o número, que é uma questão bastante difícil. A gente acha simples porque a gente já adquiriu esse conhecimento, mas, por exemplo, olhar a letra A, o desenho A, né, para cima, para baixo, um risquinho no meio,
e dar valor sonoro a esse desenho é um processo bem complicado. Se você põe outro desenho do lado, um que tem duas barriguinhas assim, o som já não é mais A, é Bá. Isso é muito complexo, que não é assunto do encontro de hoje, mas a gente faz esse código, nem todas as crianças fazem essa associação, típicas, atípicas, tem mais dificuldade ou levam mais tempo para fazer. Então esse menino não dava valor aos números. E aí perguntou do que ele gostava e descobriu que ele gostava de guerra. Então a intervenção foi essa. Colocou o menino de um lado da sala, fez uma barricada com as carteiras e quem estava fazendo a intervenção, o terapeuta, colocou a outra barricada do outro lado e pegou números de EVA e começou a jogar no menino, o menino jogava de volta. E aí o adulto responsável disse, e eu estou falando sério, ele jogou o número e falou, toma esse número 3. Aí jogou de volta o menino e ele falou, toma esse número 4. Daqui a pouco o menino estava respondendo, toma esse número 3. Agora toma você aqui, olha essa bomba aqui que é o número 8. Ele começou a dar valor sonoro aos números. Essa cena foi montada. Então primeiro fez um laço, existia um cenário que era a sala de aula, dentro desse cenário foi montado outro cenário que era um cenário de guerra. Dentro do cenário de guerra se fez essa cena, que funcionou muito bem. E essa aí foi a intervenção. Então na ordem se fez o laço, tinha-se um cenário, criou-se a cena, nessa cena acontece a intervenção, que é o momento que eu dou significado àquele comportamento que não era esperado. Então eu preciso criar esse caminho. A ordem que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, e quem tiver uma outra ordem, por favor, coloque aqui nos comentários, é essa. Como eu disse, o laço, o cenário, a cena e essa intervenção que foi feita pelo terapeuta, que também é responsável por encerrar a intervenção. Eu lembro de brincar com as crianças que queriam brincar de navio, de guerra, e aí tinha a almofada do sofá era uma bomba que se jogava para lá e para cá também. Nem todos precisam ser de bomba, tá? É que por acaso os dois exemplos eram. E aí jogava-se isso e as crianças adoravam, brincaram. Uma tarde que era triste virou uma tarde divertida. E o adulto tem que cortar a brincadeira. O sofá tem que voltar a ser sofá, não pode ser navio o tempo todo. A almofada tem que ser almofada, não pode ser bomba o tempo todo, porque é muito importante que as crianças abstraiam. A abstração é muito importante, até para aprender português, matemática, você precisa de abstração. Lembrando que o número 1 não é uma coisa que fica andando na rua toda hora, ele é um elemento abstrato. Então, para aprender as contas, por exemplo, dar valor sonoro aos símbolos, eu preciso abstrair, preciso brincar. Só que eu preciso voltar também, porque a abstração sem fim é surto, e a gente não pode permitir. O adulto tem que cortar, fazer o corte, que é importantíssimo nessa atividade. Então, tentando não me alongar muito aqui, a gente já fez uma sequência, falta a última palavra, que é a contenção. Em alguns momentos, esse comportamento que pode ser que não seja adequado, pode ser não ser aquele que a gente espera, pode se tornar agressivo. Em algum momento, esse aluno, esse filho, com quem você quer que esteja lidando, ele vai, em algum momento, pode ficar um pouco mais agressivo e tentar agredir alguém. É um mecanismo do nosso corpo, é sabido que a gente chora porque falta palavra para definir aquele sentimento e às vezes bate, às vezes agride pelo mesmo motivo, porque falta palavra para definir aquele sentimento. Então, esse comportamento pode se tornar agressivo e a gente, quando a intervenção não dá efeito, a gente tem que conter a criança. Então é importante que ela seja contida, para que ela não se machuque e não machuque outras pessoas. E eu nem estou falando aqui da convulsão, que tem todo um processo que a gente já conhece, que é o médico que indica, o enfermeiro que indica, né? Tirar objetos de perto para que não bata a cabeça, às vezes ajudar se perdeu, né, o tônus da língua, e todo esse processo. Eu digo não, de agressão mesmo, uma mordida, um braço, um soco, um chute, a gente precisa conter a criança e a gente também tem algumas técnicas para isso, que é assim que eu encerro esse nosso papo aqui. Mas deixem perguntas aí para a gente continuar conversando. Como pode ser feita essa contenção? De preferência que a gente não faça contra a criança, que a gente não vá na direção dela, nem puxe a criança para si. Isso deixa a cena pior, que era aquilo que a gente estava falando da cena anterior. Já é desfavorável, já pode estar muita gente chorando, as vozes se alteraram, a gente precisa manter a situação em ordem. Então eu preciso trazer a criança para mim de uma maneira que eu possa contê-la, para que ela não machuque, não se machuque e não machuque os outros, mas ao mesmo tempo que eu mostre que eu estou ali para ajudá-la. Quando é um choro somente, eu posso usar a técnica de colocar a mão exatamente nas costas da pessoa, um pouco para baixo do pescoço. A palma da mão ali
acalma a gente. Faça esse teste com qualquer pessoa. A palma da mão ali dá uma sensação de alívio. É como a toalha molhada que corta a ânsia. A mão ali faz exatamente isso, esse conforto. Se não é só um choro, se é uma agressão, eu preciso trazer a pessoa toda perto de mim. Eu vou abraçar a criança por trás, encostá-la em mim. Depende da criança, eu posso passar a perna na perna dela e segurá-la ali. Não há força nesse momento, só de acordo com a força que ela faz. Então eu vou ali, segurar ela ali. Ela não vai bater em ninguém, não vai bater em mim, porque ela está com as costas encostadas em mim. E a gente vai esperar um pouquinho. Ela vai respirar e vai se acalmar. Respirar é muito importante. Eu sempre peço antes de tudo, até quando alguém entrar na minha sala para falar comigo, que a respiração está errada, eu peço para que ela respire. Eu, quando faço os vídeos aqui, fico com ela um pouco cortada, que é normal, mas eu tento sempre acertar a respiração para que a gente possa pensar com mais clareza. Então, a criança precisa respirar, até antes dessa contenção que eu falei. Respirar já ajuda muito, às vezes não precisa nem ser contida, só a respiração já ajuda. Eu gosto muito de lavar o rosto, pedir para a criança lavar o rosto, ajuda muito a espairecer, a melhorar as ideias, a clarear as ideias. Então, eu sou sempre a favor de lavar o rosto, que a criança própria lave o rosto quando não é possível que a gente lave o rosto para ela. Sair do ambiente onde estava acontecendo a cena que disparou a agressão ou o choro, tirar dali, quando não for possível, tirar a pessoa que ela acha que causou o choro ou que está provocando a irritação. Então, sair da cena, a pessoa precisa sair. É a professora, é a cuidadora, é um auxiliar, é um inspetor, é alguém que entrou na sala, alguém que não entrava normalmente. Essa pessoa precisa se afastar, sair da visão, sair da cena para que a criança se acalme. Quando tudo isso não é possível, aí essa contenção é feita de fato porque ela é a última alternativa, é onde a gente não quer chegar. A gente está falando como contém para não precisar chegar aí, para que tudo isso que foi feito antes possa sanar esse comportamento não esperado. Mas se é inevitável que ele aconteça, que ele seja feito dessa forma, com tranquilidade, faz essa conchinha, traz a criança perto de você, ela vai se acalmar, não puxe, não vá na direção dela, não segure criança que está correndo e puxe o braço dela para trás. É muito agressivo quem vê essa cena, é muito ruim. Então traga a criança para você, segure ela ali, ajuda ela a respirar, ela vai se acalmar. Quando é uma criança maior ou um pouco mais forte, se você segurar um pouco mais para baixo a mão, em vez de ser aqui, né, nela, você segurar um pouco mais para baixo, você consegue conter ela melhor. E se ainda tiver força, se a criança fizer força, é só tirar o pé dela do chão, que aí ela vai parar, porque ela não tem ponto de apoio para fazer força para sair dali. Tentando cuidá-la, na verdade. Eu estou tentando fazer com que ela não se agrida. Porque se eu pego o braço da criança, a mão, tudo isso marca, machuca, que a cena fica pior. Então não é essa a ideia. Aconteceu algo que disparou um comportamento não esperado. Isso depois de tudo, né? Já estava tendo um histórico positivo, fez intervenção, funcionou, a criança melhorou, estava ótima e um dia aconteceu uma coisa. E aí eu preciso, se houver necessidade, eu preciso contê-la para que ela não se machuque, nem machuque outra pessoa, nem o professor, nem o cuidador, nem ninguém. Então a gente precisa fazer, quando houver a necessidade. Quero repetir, esse é a última possibilidade, é o último artifício que a gente vai usar, quando for uma cena extrema, que não tiver jeito, que alguém está em risco de se machucar. Então a gente vai fazer dessa forma, vai tentar ajudar a criança a se acalmar. Como eu disse, tirar a pessoa da cena que a criança entende que está causando aquele transtorno ajuda muito. Respirar ajuda muito. Lavar o rosto ajuda muito. E quando não, nenhuma dessas possibilidades, a gente precisa, é nossa responsabilidade não permitir que essa criança se machuque. Muito bem? Olha, vou conseguir resolver em 20 minutos aqui, hein? Foi rapidinho. Então, lembrando a ordem das palavras correta agora, tá aparecendo aí para vocês. Lembrando que esse canal aqui já existe, tem outros vídeos que vocês podem assistir aí sobre arte, sobre cultura. Lembrando também que quem patrocina esse canal, que vocês estão vendo, é a Livro Presente, que vai estar com os links aqui embaixo. Lá tem livros grátis, tem livros de literatura, tem romances, tem livros infantis, vocês podem adquirir lá, porque toda a aquisição lá ajuda a manter o canal aqui. Quem não for inscrito ainda, por favor, se inscreva, dê o like aí, compartilhe com os amigos esse vídeo, porque todo o conteúdo aqui é de graça, a gente só contribui com a Livro Presente, tá bom? Obrigado a todo mundo, 20 minutos em cima. Beijo grande para vocês.